Na manhã seguinte, a lamentável decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a prisão após condenação por 2 instâncias do Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro publicou o áudio de uma entrevista da economista Rita Mundim à Rádio de Itatiaia e comentou: "Fui eleito para chefiar um dos poderes da República, e assim o farei enquanto Deus permitir. Pela manhã, estarei na formatura de novos 500 policiais federais. À tarde, em Goiás, na entrega de ônibus escolares e agenda com o governador Caiado. Bom dia a todos." Na entrevista compartilhada por Bolsonaro, a economista Rita Mundim diz que as propostas do governo para a economia constituem a libertação do Brasil de todos os seus males. Segundo a economista, trata-se de uma mudança estrutural que já começou com a baixa na taxa de juros, o controle da inflação e a queda no risco país, e que avança com a proposta do ministro Paulo Guedes. Segundo Mundim, com o Plano Mais Brasil, estamos no caminho da prosperidade se os políticos não atrapalharem. A economista afirma que as medidas do Plano Mais Brasil levarão ao equilíbrio das contas públicas, privatização e liberação de recursos de fundos que estão parados, gerando mais dinheiro para investimentos em políticas públicas. Trata-se da promessa de campanha do Mais Brasil, Menos Brasília, com distribuição dos recursos de forma a propiciar o crescimento sustentável, com ambiente de negócios propício para a produção, segurança jurídica, juros baixos e abertura comercial. Para a economista, isso tudo leva o Brasil a um outro estágio. Ela acrescenta: "Estamos entrando finalmente no século XXI. Estamos entrando em um novo tempo, em uma nova era, em um país que está sendo repaginado, passado a limpo." Pouco depois, o presidente compartilhou um vídeo do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, agradecendo por um decreto do governo federal que permitirá o cultivo de cana-de-açúcar e milho, gerando milhares de empregos. Bolsonaro disse: "Vamos desenvolver todo o Brasil. Nosso governo alinhado com os interesses do povo do Amazonas", com a palavra do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara terão mais empregos e renda. Ministra da Agricultura, senadores e deputados do estado do Amazonas, nossos parabéns pelo empenho do desenvolvimento da região. Assista. Quero trazer uma boa notícia oriunda das mãos do presidente Bolsonaro. Ontem, ele revogou o decreto que proibia o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. E isso vai valorizar em muito a produção e o desenvolvimento do nosso estado. Porque não é apenas o plantio da cana-de-açúcar. Também se adequa aqui o plantio do milho. Já existe no estado do Amazonas uma empresa chamada Milênio Bioenergia, que vai investir no Amazonas 4,4 bilhões de reais. Esses 4,4 bilhões de reais estarão distribuídos nos municípios de Rio Preto da Eva, em Itacoatiara e aqui em Manaus. O álcool não vem apenas da cana-de-açúcar, ele vem também do milho. Em cada unidade desta de beneficiamento do milho vai gerar em torno de 12 mil empregos. Em cada município, 12 mil em Manaus, 12 mil em Rio Preto da Eva e 12 mil empregos no município de Itacoatiara. Serão arrecadados impostos e que estarão sendo revertidos para a melhoria da vida do nosso povo do Amazonas. Eu estou dando uma boa notícia. À frente dessa boa notícia tem o empenho do governo do estado do Amazonas em destravar as leis ambientais, dos quais nós sempre somos reféns, e que o povo do Amazonas vai ganhar muito com isso. O governo apresentou ao Congresso esta semana 3 propostas de emenda à Constituição que, segundo o Ministério da Economia, vão servir para ajustar as contas públicas. Ontem, a gente deu detalhes da PEC do Pacto Federativo. Hoje, a gente explica a PEC emergencial. Para o governo, essa proposta cria condições para que estados e municípios recuperem a saúde financeira.
que existe hoje. A proposta de emenda à Constituição ganhou o apelido de emergencial porque cria condições para a União, estados e municípios saírem da situação de endividamento que ameaça travar a máquina pública. O governo calcula uma economia de 50 bilhões de reais em 10 anos. É claro que esse 50 bi abre espaço para recomposição de investimento. Esses 50 bi podem abrir espaço para o custeio da máquina. Desde 2014, o governo já começa o ano devendo, antes mesmo de o orçamento ser executado. No mesmo período, a dívida pública explodiu. Está em 5,6 trilhões de reais, o equivalente a quase 80% de toda a riqueza produzida no país. A PEC emergencial cria vários mecanismos para mudar esse quadro. A PEC foi dividida em 2 blocos. As medidas permanentes dão instrumentos a estados e municípios para ajustarem suas contas. Já as medidas provisórias criam condições especiais por 2 anos para os governos recuperarem a saúde financeira. Mecanismos automáticos de ajuste no orçamento são acionados quando as operações de crédito superarem as despesas de capital. A medida suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. Os governos não podem promover funcionários, conceder reajustes de salário, reestruturar carreiras e fazer concursos públicos. A PEC também permite a redução de 25% da jornada dos servidores com redução de salários. Para esse especialista em contas públicas, a PEC torna mais efetiva a aplicação da regra do teto, aprovada em 2016, e contribui para o crescimento do país. Esse tipo de mecanismo previsto na PEC emergencial, que acionam gatilhos que evitam o crescimento de algumas despesas, é fundamental para que no curto prazo esse tipo de nova regra, que é o do teto, por exemplo, funcione. E o governo federal entregou ao Congresso um conjunto de medidas de ajuste fiscal para alcançar o crescimento sustentável. A ideia é controlar as contas públicas, aumentar a capacidade de investimento da União e descentralizar recursos, repassando 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto por volta das 11 da manhã e foi a pé até o Congresso. A visita foi para entregar 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem novas medidas econômicas. Recebido pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Bolsonaro destacou a importância das medidas. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade. E ela fará muito bem para todos nós. O plano foi batizado de Mais Brasil e propõe uma série de mudanças para ajustar as contas públicas, manter as despesas e receitas equilibradas e permitir que o país volte a crescer, criando um ambiente mais propício para os negócios e para a geração de empregos. O Mais Brasil é composto por 3 propostas de emenda à Constituição, que agora serão analisadas pelo Congresso. A PEC do Pacto Federativo, que destina mais recursos para estados e municípios e diminui a quantidade de municípios. A PEC emergencial, que proíbe estados e municípios endividados de criarem despesas obrigatórias e aumentarem gastos com funcionalismo, além de tornar possível a redução de até 25% da jornada de trabalho, com reflexo no salário dos servidores, e a PEC dos fundos públicos, que permite a utilização de 220 bilhões de reais parados em fundos para o pagamento da dívida pública. Nos planos do governo também estão as privatizações de empresas estatais, a reforma tributária e a reforma administrativa, que prevê alterações para os concursos públicos. Nós temos que transformar o Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso. Já imaginou chegar num país estranho para se refugiar e ter que começar uma vida do zero? Para ajudar na área financeira dos imigrantes, o governo lançou uma cartilha com várias orientações em parceria com as Nações Unidas. Frank é da Costa do Marfim. Ele deixou o país africano fugindo de perseguição política. Há 2 anos no Brasil, ainda lembra que não foi fácil chegar até aqui. Já instalado, Frank ainda convive com algumas barreiras. Lidar com dinheiro é uma delas. Não estava fácil, porque o pagamento estava bem difícil. Tem que ter também o documento para poder abrir o conta. Bom, 1 ano depois,
eu consegui abrir minha conta. Eles já somam mais de 1 milhão aqui no Brasil. E pensando nessas dificuldades em relação à vida financeira dos migrantes e refugiados, o Ministério da Justiça, o Banco Central e o Acnur lançaram uma cartilha com informações para quem não estava acostumado com a nossa realidade econômica. O documento traz orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ensina a reconhecer os elementos de segurança das cédulas do real. É um público que já é muito vulnerável pela condição de perseguição. Alguns deles chegam sem documentação e uma das etapas de integração à sociedade brasileira passa pelo emprego e, consequentemente, pela bancarização, pelo acesso ao sistema financeiro de uma forma completa. A cartilha será distribuída em locais onde há grande fluxo de migrantes e refugiados, inicialmente nas versões em português e espanhol. Depois haverá versões em francês e árabe. A ideia da cartilha é ser fácil e acessível. Tão acessível que ela está disponível em 4 idiomas, os idiomas das principais nacionalidades que hoje solicitam reconhecimento da condição de refugiado no país. A proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, entregue esta semana pelo governo ao Congresso, mantém as regras do BPC, o benefício de prestação continuada. Em nota, o Ministério da Economia esclarece que a PEC altera apenas um artigo já sem efeito legal, que trata de aposentadorias e não do BPC, que é um benefício assistencial. A regra de correção do BPC continua garantida pela Constituição Federal, vinculada ao salário mínimo, que é corrigido anualmente. O BPC é um benefício mensal de um salário mínimo para as pessoas com deficiência e idosos sem sustento próprio. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.